Uhum. Bom, João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, pequena cidade em Minas Gerais, ao norte de Belo Horizonte, na entrada para o sertão. Ele aprendeu a ler, pelo que me consta, decifrando o que tinha nos pacotes que chegavam à loja do pai dele, lá perto da estação, no armazém, ao lado da estação de Cordisburgo. E era um agudo observador das pessoas desde a infância. Ele realizou os estudos em Belo Horizonte, em medicina, e depois de formado, praticou por algum tempo a profissão de médico numa cidade no interior de Minas. Muito dessas experiências entraram na configuração de suas obras. Né? Continuou esse olhar clínico, a gente pode dizer, sobre o ser humano. E em meados dos anos 30, Guimarães Rosa optou por fazer concurso no Itamaraty. Portanto, optou pelo serviço diplomático e a primeira missão no estrangeiro foi a Alemanha, a cidade de Hamburgo, para onde ele foi em 1938, um ano antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, com a complicação das relações entre Brasil e Alemanha. Guimarães Rosa acabou ficando, pelo que me consta, num lugar mais afastado, observou o desenrolar dos acontecimentos políticos e retornou, se me lembro bem, no decorrer de 41. Exerceu outras atividades diplomáticas nas cidades de Bogotá e Paris, entre outros, e se dedicou à atividade literária, que na verdade já tinha começado nos anos 30, onde escreveu um volume de contos que foi premiado, mas ele resolveu não publicar na hora, retrabalhou o livro e esse livro de estreia era Sagarana, em 1946, que foi classificada pelo crítico Álvaro Lins como uma grande estreia. Depois se pôs a preparar O Grande Sertão Veredas, a sua obra principal, que foi publicada em 1956, traduzida em várias línguas, e depois seguiram-se ainda... no mesmo ano, de 56, saiu o ciclo de novelas, Corpo de Baile, e a terceira e quarta obra publicada em vida foram Primeiras Histórias e Tutameia, respectivamente 62 e 1967, se não me engano, sendo que 1967 é já o ano em que Guimarães Rosa faleceu, aos 59 anos, poucos dias depois de ter entrado na Academia Brasileira de Letras. Guimarães Rosa era um apaixonado pelo fenômeno da língua, tinha muita alta capacidade de estudar outros idiomas. Eu não poderia lhe fazer aqui o levantamento completo, mas além das línguas mais faladas no mundo ocidental, ou seja, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, ele ainda conhecia muito bem outras línguas, o húngaro, ele se refere também, deixa eu ver, ao sânscrito, fala até, numa das declarações, na língua dos esquimós,
fala no japonês. Então, era dentro do horizonte de centenas e milhares de línguas que existem, era fenomenal, na verdade, a abrangência do conhecimento de línguas que ele tinha, e com isso uma percepção profunda da gramática, dos dicionários e do fenômeno da comunicação. O estilo literário, então, retomando esse aspecto do conhecimento das línguas e do amor pelas línguas, é caracterizado por uma grande ousadia. Guimarães Rosa se projetou na literatura brasileira e internacional como um grande inventor de palavras. Há um crítico que fala do idioma Guimarães Rosa. E o que é isso? Guimarães Rosa observou no uso cotidiano da língua um grande desgaste. Repetições, clichês, lugares comuns e uma inflação no uso das palavras que ele verificou sobretudo na linguagem dos políticos, da propaganda em geral. E é contra esse tipo de desgaste da língua que vai o projeto dele, de trabalho com a língua. Então, o que é a sua obra, a característica da sua obra são montagens de palavras brasileiras e estrangeiras, mudanças de sintaxe, tudo isso no sentido de o leitor redescobrir a língua e vê-la como um mecanismo vivo. A gente pode dizer que este mecanismo de mudança que ocorre em todas as línguas, então a mudança do português arcaico para o português hoje em dia, essa mudança que ocorre ao longo de séculos, Guimarães Rosa a processa dentro de sua obra. Né? Então, há uma aceleração do tempo e a gente percebe que a língua que parece um corpo estático é dinâmica e se move o tempo todo. Sim, em Sagarana nós temos uma descrição de pessoas do sertão e de sua cultura do cotidiano. Por exemplo, no conto A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, né, que é o retrato de um homem violento. Ao mesmo tempo, é um retrato muito matizado, porque esse homem violento sofre um castigo e se transforma em contato com a religião. Naquele conto tem uma frase memorável, que não sei agora se ela está só no filme que foi feito por Roberto Santos, ou se consta também da obra original. Eu acho que é só no filme, mas essa frase é notável. A gente não morre quando o diabo quer, mas quando Deus manda. Então, esse caracteriza um pouco o espírito. Num outro conto ainda da obra de Estrela Sagarana, se encontra um trecho gravado num bambuzal, primeiro um poema convencional, um poema de amor, teus olhos tão lindos, etc. E, como desafio para esse poeta local, uma sequência de nomes de reis da Babilônia antiga. Assarhaddon, Assurbanipal, Nabucodonosor. Só esses nomes que, a meu ver, são um convite
para o leitor se relembrar das origens da escrita, que se deu precisamente na Mesopotâmia, e esse tipo de rememoração é básica para o ofício do escritor. O segundo volume, Corpo de Baile, retoma a temática sertaneja. Aliás, todos os livros tratam de pessoas e do cotidiano do sertão. Eu relembraria, sobretudo, dois personagens. O chefe Ezequiel, no conto Noites do Sertão, que é capaz, durante as suas noites de insônia, de captar os mínimos barulhos, manifestações da natureza, como o voo da coruja, o movimento das folhas, das gramas, o serpentear das cobras. Tudo isso o chefe Ezequiel registra com a sua hipersensibilidade, e isso é uma espécie de um dos vários autorretratos do escritor João Guimarães Rosa. Há também uns contos sobre relações de amor, por exemplo, no conto A Festa de Manuelzão, em que uma mulher da Nhan conta a história dela, em que ela foi raptada no dia do casamento e quem ajudou a raptá-la não foi só o namorado dela, mas os ajudantes. E todos acabaram sendo perseguidos, houve mortos no meio. E aí os 4 homens ficaram vivendo com esta moça, e num dado momento eles disseram, bom, como é que fica então? Né? E aí então é ménage. Normalmente na cidade, na literatura urbana, nós conhecemos o ménage à trois, e lá é ménage à cinq. Né? Isso é descrito nessa história. Né? Poderíamos ainda falar do Cara de Bronze, que contém outro autorretrato de Guimarães Rosa. Bem, aí teria o Grande Sertão Veredas, que é... talvez eu fale dele no final. Só para a gente ver o conjunto dos contos, então. Primeiras histórias, na verdade, não são as primeiras histórias, são as terceiras, e ali tem um conto que eu acho que está muito além da crítica literária. Eu acho que é muito difícil analisar esta obra, esse conto de tão perfeito que ele é a história. Na verdade, a gente poderia, no fundo, só comentar este pequeno texto do Guimarães Rosa. É a história de um homem, um pai. A história é narrada o protagonista é o filho dele, e o conto começa: o nosso pai era cumpridor, ordeiro, positivo. E um dia, então, o pai se afasta da família e manda construir uma canoa. E no dia em que a canoa está pronta, ele se retira com ela para o rio. Em princípio seria o rio central do sertão, o Rio São Francisco, e fica lá. E a família fica intrigada, a esposa esbraveja, mas não há o que fazer, chama as autoridades, não adianta. A família acaba, então, se mudando para longe, e só resta, então, o filho, narrador. E um dia, ele quer tomar o lugar do pai, e no último momento lhe dá o maior medo. Né? E então ele deseja que quando ele, no momento em que ele morrer, que ele seja colocado também numa canoa para ficar em meio ao rio, e de alguma maneira se confunde então com o rio. Tudo isso
é dito em palavras desse narrador sem igual, que foi o Guimarães Rosa, e na figura nessa superposição entre o menino e o rio, nós temos talvez mais um reflexo do narrador de Grande Sertão Veredas, o Rio Baldo. Esse amor do Guimarães Rosa pelos rios é notável, porque o rio, evidentemente, é o símbolo de vida, né? E no Grande Sertão Veredas é um dos personagens que é caracterizado como um homem-rio. Esse homem chama-se Paspe, o homem-rio. E o último volume, então, publicado em vida, é Tutameia. Tutameia é coisa pequena, asas de borboleta, como diz o autor numa das definições. Talvez esse livro seja um pouco amaneirado, mas isso faz parte de Guimarães Rosa. Ele soube trabalhar no limite amaneirado, a gente, na verdade, pode chamar os muitos imitadores dele, que querem escrever como Guimarães Rosa. E lá também tem notáveis histórias, como a história de Rebimba, meu bom, o Rebimba o Bom, Antiperipleia, o Curta-mão, são outros cotidianos de pessoas do sertão. E a gente não pode esquecer, no meio dessa produção, um conto que não foi publicado nesses livros, mas que é Meu Tio o Iauareté, ou seja, o jaguar, a onça, é uma história onde a narração de um caçador de onças de Mato Grosso acaba com o fato de o narrador se transformar em onça, né? E o português dele vira então Nhengatu, para não dizer o próprio linguajar da onça, né? Então isso é, mais uma vez, é um outro autorretrato de Guimarães Rosa e do seu modo de trabalhar a criação artística no limite do dizível. O Grande Sertão Veredas, então. Por onde começar? Talvez pelo narrador e a situação narrativa. Então, a história de vida narrada por Riobaldo, um velho fazendeiro que vive às margens do Rio São Francisco e que recebe um doutor da cidade, sendo que esse doutor da cidade nunca toma a palavra. Então, Riobaldo repassa a vida dele, a juventude, quando ele entrou num bando de jagunços e fez a experiência da jagunçagem e conheceu por dentro o mundo dos jagunços. Desta perspectiva, a gente poderia até resumir o livro em uma frase. A história de bandos de criminosos disputando o poder no Planalto Central do Brasil. Isso com a história se passando por volta de 1900. Então, este é o mergulho dentro das estruturas cotidianas e políticas, né? É a vida dos jagunços e a vida dos sertanejos. A motivação para Riobaldo entrar nesse meio é o amor que ele sente por um dos jagunços, o Reinaldo. Nesse jagunço Reinaldo, ele reencontra um jovem que ele tinha encontrado pela primeira vez quando ele tinha uns 13, 14 anos, num porto do Rio São Francisco, no momento em que o rio chamado Rio de Janeiro entra no Rio São Francisco. Então ele reconhece
no jagunço Reinaldo esse menino, e na verdade o Reinaldo lhe confessa um dia que ele deveria chamá-lo de Diadorim. Só que esse amor não se realiza, a dificuldade de realizá-lo é a proibição do amor de um homem por outro homem no meio de uma sociedade sertaneja machista. Né? Na verdade, eu estou hesitando agora de te contar essa história. Eu poderia contar sobre dois aspectos. Eu poderia contar sobre os aspectos do livro que eu publiquei em 2004, que se chama grandesertão.br. E, afinal de contas, eu vim para o Brasil em 66 por causa desse livro, Grande Sertão Veredas. Eu poderia te contar isso sob o aspecto desse 7, número cabalístico que sempre gostei, dos 7 capítulos desse livro, 7 enfoques, ou, se você preferir, eu posso te contar a história do Grande Sertão sob o aspecto dos 7 pecados capitais. Porque quando eu li, há 2 anos atrás, ou 3, a história do diabo, do Wilhelm Flusser, que teve diálogo com o Guimarães Rosa, eu percebi que eu poderia reorganizar a minha análise com base nesses pecados capitais. Né? Então, o primeiro desses pecados capitais seria a luxúria, ou seja, o impulso erótico que o Riobaldo sente diante desse homem, desse Diadorim. E o diabo, então, procura cativar as almas humanas através dos pecados capitais, mas o antagonista é Deus. Não? E Riobaldo, isso a gente precisa dizer como fundamento desse tipo de resumo, para não dizer do romance, Riobaldo é pactário. Né? Ele se apresenta para o doutor da cidade como tendo concluído, firmado na sua juventude, num lugar chamado Veredas Mortas, um pacto com o demo. Então, a primeira tentação é a da luxúria, e quem vence é Deus. Quer dizer, Riobaldo em nenhum momento toca em Diadorim. E o sofrimento dele de não ter realizado esse amor, de não ter tido a coragem de amar, é tanto maior que ele descobre, no momento da morte de Diadorim, que se trata do corpo de uma bela moça. Esse é o final já do romance. Daí, o diabo tenta um outro caminho. Existe um tipo de luxúria sublimada que é o amor à língua e ao povo. Então, foi nisso que Guimarães Rosa se engajou profundamente. Com este mergulho no mundo dos sertanejos e nessa experimentação de língua, renovar a língua, recriar a língua num ponto extremo. Aí a luxúria, na verdade, vai acionar os outros pecados capitais. Então, o segundo seria a ira. A ira é a vontade de ficar livre de qualquer amarra. E é isso que é, em princípio, a vida dos jagunços. Que, em vez de serem contratados como mão de obra na agricultura para tomar conta do gado, eles então seguem um líder de armas na mão e, como diz o romance num determinado momento, quando se jornadeia de jagunço, não se liga tanto, não se percebe tanto as misérias, pobrezas e misérias do sertão. Guerra diverte, o demo acha. Então, aí a gente tem esse segundo pecado capital. Um terceiro é a gula. E como é que entra a gula no Grande Sertão? O sertão me produz, depois me engoliu e me cuspiu do quente da boca, diz Riobaldo num dado momento. E a gente verifica que, na verdade, também o contrário, o inverso, é verdade, na medida
em que Guimarães Rosa incorporou de maneira intensa o sertão real, a maioria das referências topográficas nós podemos verificar, e o transformou num imenso labirinto e numa imensa oficina de linguagem, uma fascinante oficina de linguagem. Então, e essa gula se serve, inclusive, Wilhelm Flusser chama a atenção para o uso de tecnologia por parte do diabo. Guimarães Rosa tem uma observação notável. Na verdade, é sobre a língua húngara, ele comentando uma antologia do conto húngaro, editada pelo seu amigo Paulo Ronay, mas ele fala do Grande Sertão, porque essa declaração que eu estou lembrando agora, Guimarães Rosa deu 2 meses depois de ter publicado o Grande Sertão. Ele fala de uma língua in opere, em constante movimento, como um mecanismo que aceita, fabuloso mecanismo que aceita quaisquer aperfeiçoamentos, como o painel de uma mesa telefônica, para milhares de engates ad libitum. Ou seja, este escritor trabalha com uma metáfora tecnológica que nos lembra, inclusive, os primeiros computadores, onde você tem que ocupavam enormes gabinetes e onde você fazia, no primeiro momento, esses engates ainda manualmente. E a estrutura do Grande Sertão Veredas é uma escrita espacializada, disjuntiva, como a gente poderia dizer com os teóricos da antiguidade, ou então, com a teoria da nossa era da informática, é um hipertexto. Você é uma obra essencialmente fragmentária que convida o leitor a montar os fragmentos da história do Brasil que se encontram em toda a parte, da primeira até a última página, nessa obra de mais de 500 páginas. E aí você tem um diálogo intertextual com os sertões do Euclides da Cunha. Eu considero o Grande Sertão Veredas, esta é a minha tese, como uma reescrita crítica dos sertões. E você me perguntou sobre o lugar, né, da obra no conjunto da literatura brasileira. Então, é um diálogo também com Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, com Raízes do Brasil, do Sérgio Bach de Holanda, e também com formação do Brasil contemporânea, notadamente do Caio Prado Júnior, notadamente com a representação que ele faz do banditismo. Guimarães Rosa é muito mais radical. Mas só isso nos ocuparia muito tempo, mas eu quero continuar com os pecados capitais. Então, aí como quarto e quinto pecado capital, depois da luxúria, da ira e da gula, nós teríamos a inveja e a avareza. Inveja. Guimarães Rosa justamente disputou o seu lugar na literatura brasileira com outros autores, notadamente com Euclides da Cunha, a quem eu me referi há pouco. E a gente tem que imaginar o desafio, ou pode imaginar, o desafio que se colocou para Guimarães Rosa da seguinte maneira: como escrever uma obra sobre o Brasil, um retrato do Brasil, com o sertão como alegoria do Brasil, se esse retrato já existia magistralmente na forma dos sertões, do Euclides. Qualquer outro escritor teria desistido. Não Guimarães Rosa. Guimarães Rosa releu minuciosamente os sertões. Eu estudei o exemplar na biblioteca que a gente tem aqui no Instituto de Estudos Brasileiros, o exemplar dos sertões, da biblioteca do Guimarães Rosa, e é realmente notável como ele lê. Ele lê de uma maneira que a gente pode dizer um esquecimento ativo. Ou seja, ele não se deixa cativar, com talvez exceção de uma passagem, por aquilo que todos marcam no livro do Euclides, aquelas frases de maior efeito, né, como o sertanejo é um forte, etc. Ele marca coisas de passagem que parecem sem importância. Palavras como tirante, esse incidente de grifa, tirante. Né?
E o curioso é se você junta essas 60 marcas, você tem um retrato perfeito dos sertões, né? Pela ótica de um leitor mestre, né? Então, Guimarães Rosa reescreveu os sertões sob todos os aspectos, né? Revisão em todos os detalhes. Mas vamos prosseguir nos nossos pecados na lista dos pecados no roteiro dos pecados capitais. Então isso era a avareza. Agora, a disputa, o espírito de concorrência, que se manifesta também na inveja. Não, desculpe, nós estávamos falando nesse ponto, nesse primeiro momento, da inveja. Quer dizer, a concorrência, a relação de concorrência de Guimarães Rosa com relação aos outros grandes retratos do Brasil, notadamente os sertões. Agora, a avareza. A obra é construída de um modo que ela, por assim dizer, a glória de ter conseguido escrever uma obra dessa envergadura, ter publicado essa obra em 56, ela não foi mais atingida por nenhum outro escritor brasileiro nestes mais de 50 anos que já se passaram. E isso por quê? Nós temos epígonos de Guimarães Rosa, muitos, mas nós não temos sucessores, né? Nós não temos um outro autor que tenha produzido uma obra de igual qualidade. Então isso poderia ilustrar o aspecto da avareza. Agora o que faltam? Faltam só 2 pecados capitais. Falta deixa eu ver. A última já está clara para mim, tentando me lembrar da penúltima. A última é sim, claro. O penúltimo pecado capital é a soberba. A soberba que fica muito clara em 2 trechos de Guimarães Rosa. Eu quero tudo. Quero o linguajar de Minas Gerais, o esquimó, o tártaro. Quero a língua que se fala antes de Babel. Isso Guimarães Rosa escreve a uma estudiosa da obra dele, Mary Lou Daniel, em 1964. E ao crítico Günther Lorenz, ele declara que, na verdade, ele confessa que o que ele fez na obra dele foi uma blasfêmia. Ou seja, de rivalizar com Deus na criação, como criador. Então, quem faz isso, quem se entrete a fazer tais coisas, não é um pactário, não? Só que aqueles que querem construir ou simpatizam com a Torre de Babel, basta reler o Gênesis, né? Deus castigou com a confusão de línguas. Então, em vez da comunicação universal, nós temos o castigo. Vocês não se entenderão uns com os outros, né? E é isso que esse castigo, né, de alguma maneira recai sobre a obra do Guimarães Rosa, se sente como fibra constitutiva da obra dele, o que eu vou ilustrar. A falta de comunicação, né? A falta de comunicação que causa nos homens a tristeza, a inércia ou a preguiça, né? Eu vou aqui focalizar agora, terminando esse longo enfoque a partir dos 7 pecados capitais. Mas a culpa é do Guimarães Rosa, ele que apresenta um narrador pactário. Vou mostrar isso como é que isso ocorre no romance. Riobaldo não consegue em nenhum momento se comunicar com a pessoa que ele ama. Isso é um castigo terrível, e isso cada um de nós, leitores, pode sentir, né? Que castigo maior você pode não desejar do que este de você não poder se comunicar com a pessoa que você ama, né? E é isso que acontece a Riobaldo do início até o fim. Só vou relembrar, para terminar, 2 ou 3 episódios. Nós conversamos, então, à beira do rio, dia do rio, né? Eu não posso agora citar literalmente, eu cito de memória, mas
Riobaldo, não tinha coragem de mudar para mais perto. Eu a ele estava obedecendo quieto. Ou seja, de medo de afastar a pessoa amada, ele não ousa falar. Ele não lança a mão da língua. Tem um outro episódio, tem vários, mas só para lembrar uns, em que eles estão já perto do final, quando o Riobaldo é chefe, eles procuram se entender, mas o Riobaldo observa, nesta ideia, nossas ideias já estavam desapartadas. E Diadorim me contrariou com desresposta, com o pique de muita solércia. Então, a desresposta é uma descomunicação, uma incomunicação. Né? E o todo na última tentativa, na batalha final, que já está se iniciando, Riobaldo se lembra da véspera que ele falou para Diadorim: meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. E o Diadorim responde o quê? O senhor não está falando sério. Não? Se põe para trás, aí o Riobaldo se assusta, por assim dizer, diante da própria coragem, não assume em nenhum momento o amor dele, e diz: não se ofenda, mano velho, eu sei que tu é brabo, corajoso. Agora, com tudo isso, fica configurada uma situação de profunda tristeza, né? Que é justamente o estado do pecado, último pecado capital. E aqui nós poderíamos pôr ponto, mas para não te deixar agora totalmente triste, né? Eu vejo uma saída para aquilo que eu chamo de função diabólica da linguagem. A função diabólica é o diabo, diabalem, se jogar no meio, se coloca entre pessoas que gostariam de se comunicar. Né? O Guimarães Rosa construiu a obra também ironicamente. Essa situação de um letrado ouvir um sertanejo pacientemente ao longo de um espaço que corresponde a 500 páginas não existe no Brasil real. Né? Nós temos um problema muito sério de comunicação entre as pessoas que usam da norma culta e a fala do povo. E é isso que Guimarães Rosa tematiza, e é em cima disso, como uma espécie de resgate e de projeto utópico, ele constrói ou propõe os elementos para a construção de uma nova língua. E aí, concluindo, eu diria que esta seria a possível passagem de superar a função diabólica da língua, no aspecto entre indivíduos, mas também no aspecto coletivo, por uma função luciférica, que não é exatamente a mesma coisa, porque Lúcifer é o anjo, que era anjo, Lúcifer, o anjo que carrega e que espalha, difunde, reparte a luz. Eu resumiria assim a utopia inerente à obra de Guimarães Rosa. Sim. Guimarães Rosa teve este procedimento que a gente observa em vários grandes escritores de aprender constantemente com os mestres. Né? Foi leitor de Dante, de Shakespeare, de Goethe, de Dostoiévski, de Machado de Assis, de Euclides da Cunha, de Baudelaire, de Proust, para só citar alguns escritores de primeiríssima qualidade. Né? E em todos eles estão Kafka, não pode faltar nesse rol de autores, e nem Thomas Mann. E em todos eles nós temos algo que transcende o estritamente local. Né? Então,
Guimarães Rosa descreve a região na qual ele nasceu, que ele conheceu como menino e para a qual ele voltou ainda em posteriores viagens de pesquisa e em constante correspondência com o pai dele, em conversas com os sertanejos, no convívio com o português falado ao vivo no sertão, mas ele teve também, na organização do registro estético desse material, os parâmetros da alta literatura universal. Né? E na oficina literária de Guimarães Rosa, a gente pode imaginar, e a gente vê isso pelas obras, que acontece a montagem desses dois componentes. Nós vimos, quer dizer, partindo agora do nosso campo de trabalho, que é o ambiente acadêmico, tem, evidentemente, muitos estudiosos da obra, tem um número, os estudos sobre Guimarães Rosa vão lá, eu estimando, tem certamente algo como 2.000 estudos, ou deve ter mais, até houve inúmeros congressos, sobretudo nestes últimos anos, que tivemos o 50º da publicação do Grande Sertão Veredas e agora o centenário do nascimento do autor. Então, esta atenção por parte dos leitores acadêmicos contribuiu muito para a influência da obra, porque a obra é difícil. Então, ela foi lida intensamente por profissionais da leitura, que são os pesquisadores e os críticos. A mídia também, não só a mídia impressa, mas também o cinema, rádio, televisão e teatro tem parte nessa divulgação da obra. Nós temos festivais no sertão, em lugares como Cordisburgo, como Morro das Garças, como André Quissé, que espalham o conhecimento da obra. Potencialmente, nós podemos imaginar leitores em muitos lugares do Brasil e do mundo, mas a gente não pode passar por cima dessa questão e desse paradoxo. Esse escritor que retrata com tanta dedicação e tanto conhecimento de causa o sertão, em que medida ele é lido por pessoas do povo? Né? Porque é uma obra difícil e que demanda, por assim dizer, uma certa cultura literária. Mas aí nós fizemos sobre isso eu posso lhe informar em conhecimento de causa. Nós fizemos uma experiência curiosa, pelo outro lado. Pelas circunstâncias, no final de 2003, se formou aqui, na nossa Faculdade de Letras, da USP, um grupo de alunos com os quais eu comecei a ler, a fazer uma leitura dramática de um episódio do Grande Sertão Veredas. Os jagunços, um bando de jagunços, sob a chefia do capataz Hermógenes, chega à fazenda do latifundiário Seu Abão. E tem também o Riobaldo, narrador protagonista no meio. São os 16 jagunços. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos os papéis do Hermógenes, 3 entre nós, Hermógenes, Abão e Riobaldo, e fomos a comunidades, no Morro da Garça, em primeiro lugar, mas também no meio acadêmico, Universidade Federal, ou melhor, não, foi a Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ou instituições culturais como o Instituto Goethe, ou, como é que chama, a Virada Cultural, aqui na Oca, do Ibirapuera,
em São Paulo. Ou para colégios, tanto um colégio no Morumbi, o Porto Seguro, quanto um colégio Euclides da Cunha, em Osasco. Né? Fomos também à escola do MST. E recebemos convites para apresentar essa leitura dramática no exterior. Nós chamamos essa leitura Atores da Violência, Atores do Diálogo. Aí nós fomos para a Alemanha, para um congresso de pedagogia teatral, e nos apresentamos, além disso, em Berlim. Fizemos uma leitura no centro de Berlim com alunos do Instituto de Estudos Latino-Americanos de lá. Fizemos uma outra leitura na Sorbonne, em Paris, e essa foi talvez a nossa experiência assim mais bem-sucedida. Foi na periferia de Paris, em novembro de 2005, 2 ou 3 meses depois de terem sido incendiados lá centenas de carros. Né? Os conflitos que são bem significativos do nosso mundo contemporâneo, e os jovens com os quais nós trabalhamos lá, e a gente teve o intermédio de um músico, Frédéric Pagès, e de uma professora de literatura, Daniela, que eles então intermediaram, e esses jovens nos disseram que eles se sentiam como jagunços na periferia da Cidade Luz. Né? E numa entrevista que eu dei para a rádio em Paris, o repórter observou uma coisa semelhante, que ele sentiu que esse grupo que veio do Brasil falar do sertão, né, e da violência, conseguiu dialogar com esses jovens da periferia. Então isso retoma a tua pergunta da mistura do elemento local e do elemento universal. Isso foi, por assim dizer, a prova dos 9. E, deixa eu ver se tinha... e da questão da dificuldade da obra de Guimarães Rosa, porque em todos esses lugares as pessoas nos disseram, bom, mas não é tão difícil assim. Nós começamos a entender Guimarães Rosa e a gente se anima de dar prosseguimento à leitura. Então, se tem algum recado a ser dado, né? Nós temos aí o recado do Morro do Guimarães Rosa, mas o recado dessa nossa turnê, né, de leitura dramática seria esta, de... dá para entender, não precisa ter medo do Grande Sertão Veredas e da obra do Guimarães Rosa em geral. Ela é perfeitamente entendível. E com isso, eu gostaria de acrescentar algo que aprendi lendo aos meus 22 anos, quando eu li a primeira vez o Grande Sertão Veredas, inclusive à luz do Dr. Faustus, do Thomas Mann. Né? Num dado momento, o narrador disse o seguinte: não se assustar com o incompreensível, o difícil, o obscuro, mas a natureza da aprendizagem consiste de a gente aprender por cima de grandes espaços de incompreensão. Sim, se já não, digamos, cansei você com essas explanações, quer dizer, eu cheguei aqui, retomando o primeiro momento magnífico, no primeiro dia, eu falei com o próprio João Guimarães Rosa, e tomei o meu primeiro cafezinho no Brasil com ele. A gente conversava meio em alemão, o idioma que ele propôs, meio... na língua desta terra. Bom, aí fui para o sertão, desci o Rio São Francisco, ainda aos meus 22 anos, pela primeira vez, em todo o trecho navegável, de Pirapora até Juazeiro. Pirapora, e passando então pelo sertão de Cordisburgo, né, de La Sance e da Serra do Cabral. Esses lugares, como disse o Riobaldo, estão sempre aí para o senhor, ou a senhora, no caso, conferir. Aí, fiz a tese, o professor
Antônio Augusto Soares Amora, que deu então um curso sobre Grande Sertão Veredas em Berlim, na minha cidade, universidade de origem, despertou em mim, né, juntamente, lógico, com o Grande Sertão Veredas, o desejo de vir para cá. Amora me aconselhou que eu trabalhasse sobre Diadorim, imagine. Eu não tinha condições. Os professores lá em Berlim, quando eu voltei, me aconselharam de fazer doutorado sobre... Eu estava no 5º semestre quando eu cheguei aqui, no 3º ano. Então, me aconselharam de trabalhar sobre os contos. Então, fiz o doutorado sobre os contos, publiquei a tese em 73, 74, com o título Fórmula e Fábula. Teste de uma gramática narrativa aplicada aos contos de Guimarães Rosa. Aí, depois fiz outras coisas, estudei muito a obra do Walter Benjamin, e ao longo desses anos eu me senti mais bem instrumentalizado em termos de teoria literária e também de experiência de vida para voltar então ao Grande Sertão Veredas. Voltei em 1988, aos 44 anos, quando eu dei um curso sobre Guimarães Rosa na minha universidade de origem, em Berlim. E aí fiz um estudo, apresentei um estudo sobre a relação entre cultura sertaneja e cultura urbana, que resultou num artigo Grande Sertão Cidades. Isso foi já em 94, quando eu apresentei isso. E aí eu disse para mim mesmo, olha, o compromisso meu continua sendo com o Grande Sertão Veredas, que foi a razão da minha vinda para o Brasil. Então, aprofundei os meus estudos sobre questões como o pacto, sobre os retratos do Brasil. Fui novamente para o sertão, fiz uma pesquisa inclusive com um aluno, um orientando meu de doutorado do interior daquele Alto Brabo Norte, né? Então nós nos concentramos então em pesquisar o que seria o liso do Sussuarão. E além disso, eu revisitei os meus amigos. Um compadre meu é sertanejo de La Sância, que eu conheço desde os idos de 67. Né? Então lá vão uns bons 40 anos. Então tenho uma ligação forte com certas pessoas do sertão. E me interessei, então, a fazer uma pesquisa in loco. Depois vieram estudos também em vários centros no exterior, em Berlim novamente, e sobretudo em Stanford. Em Stanford, para onde eu fui em 99, 2000, com bolsa da FAPESP, eu consegui escrever o boneco do meu livro, grandesertão.br. E naquele ambiente de Silicon Valley, isso era propício para eu redescobrir ou ver o Grande Sertão Veredas como um hipertexto. Né? E esse título, grandesertão.br, que significa, na verdade, Grande Sertão, Brasil, é um código para dizer que o romance é uma montagem única de todos os discursos relevantes sobre este país chamado Brasil. Né? É um retrato do Brasil. E é isso que eu tentei expressar no meu livro. E de lá para cá, eu tenho feito, sobretudo, 3 tipos de trabalho. Tentar ver, em síntese, o que é a história do Riobaldo, que é uma história de amor, mas vinculada, e um romance de formação, enriquecendo-se de todos esses elementos que a gente falou. Outro modo de narrar a mesma história é pela perspectiva dos 7 pecados capitais, como relatei, e uma experiência muito gratificante, porque envolveu também um trabalho com os alunos, direto, um trabalho de teatro. Eu gosto muito desse meio do teatro, e com o público é a leitura dramática, diálogos, ou melhor, atores da violência, atores do diálogo, e sobre isso que eu vou falar no próximo evento sobre Guimarães Rosa, que vai ser no fim
deste ano, tanto na cidade de Belém quanto na cidade de Paris. Muito obrigado também pela sua grande paciência.